Então vamos lá. Aproveitando aqui esse momento, eu gostaria de convidar o Everton para falar um pouquinho da revisão da aula passada. Nós temos esse conceito de aula, onde uma aula é consequência da outra, né? Esse nosso projeto, ele tem começo, meio e fim. Então é sempre importante a gente falar e revisar quais foram os pontos da aula passada para que a gente dê seguimento. Então, Everton, convido você aí rapidamente para falar em 2-3 minutos sobre o que a gente passou e fazer uma breve revisão junto com o time. Show de bola. Boa noite, pessoal. Revisando aqui rapidinho a aula da semana passada, né? Semana passada a gente falou muito sobre projetos, parte de conceituação do projeto, ciclo de vida de um projeto e os papéis principais, né, de um projeto dentro das organizações, e também sobre as ferramentas que a gente pode buscar oportunidades aí para poder estar trazendo essas oportunidades para um projeto, então a escrever o projeto mesmo. Então, na aula passada, falamos um pouco mais sobre as características do projeto, né, que é executado por pessoas, é algo planejado, controlado, tem começo, meio e fim. Falamos um pouco sobre o ciclo de vida, que ele surge através de uma ideia, através dessa ideia surge um planejamento, uma execução, toda a parte de encerramento, apresentação do projeto. Que isso se torna um produto, um projeto, um processo, né, no final de tudo, e que ele é dividido em 4 partes, né, a parte de inicialização, planejamento, execução e encerramento. A gente passou algumas ferramentas aí que a gente utiliza para extrair essas oportunidades, cujo o Bruno vai falar um pouco mais. E lembrando, tá, que todas essas ferramentas a gente está usando ela para outros módulos também, e isso nos ajuda a construir constantemente algo bem bacana, beleza? Beleza, Everton. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Aproveitando essa parte de conceituação citada pelo Everton, toda aula nossa ela segue um conceito padrão. Então a aula da semana passada nós tivemos o conceito de planejamento, nós temos também a aula de conceito de gestão, conceito analítico e conceito de liderança. Então toda aula nossa a gente tem um objetivo específico. Então na aula passada a gente teve um objetivo de planejamento e na aula de hoje nós vamos ter um objetivo bem analítico, na construção de dados, formatação de orçamento, tá? Então é uma aula um tanto estressante relacionada a números, mas vamos tentar torná-la o mais dinâmico possível e qualquer dúvida pode estar interrompendo para que a gente faça a construção da melhor maneira possível. Aproveitando esse momento, nossas aulas, explicando para vocês que o pessoal estava me procurando, perguntando sobre algumas dúvidas. Nossas aulas, elas tendem a demorar no máximo 1h30. Por que 1h30, Bruno? Porque nós temos que levar 100% para a prática. Então, tudo aquilo que foi aplicado na semana passada, temos que construir ao longo da semana para ter uma continuidade dentro desse nosso projeto. O final desse nosso treinamento, desse nosso curso, nós vamos estar aptos a montar e executar projetos dentro das nossas empresas, né? Então, essa formação de gestores estratégicos, táticos e operacionais, elas servem para isso. Então, as aulas elas têm que ser dinâmicas e eu vou insistir muito para levar isso para a prática, tá? Então, só situando e tirando algumas dúvidas que vocês trouxeram aí para mim no particular. Então hoje nós vamos falar sobre orçamento de operações. O intuito aqui é que todo mundo saiba orçar uma operação, saiba entender o quanto custa uma operação, qual é o impacto que ela dá dentro do fluxo de caixa de uma empresa, qual que é o impacto que ela dá no resultado da empresa, e isso é muito importante, muito interessante, inclusive para a apresentação para a diretoria e formatação de planejamentos e planejamentos de estratégicos, táticos e operacionais. Eu quero começar aqui com vocês fazendo um breve aquecimento, né? Falando sobre os negócios, que exatamente não existe forma mágica, mas existem conceitos. O que eu quero dizer com isso? Não existe nada fácil, não existe uma fórmula 100% automática para dentro dos negócios. Só que existem conceitos que vão encurtar o caminho de vocês de forma geral, e é isso que a FAUS Educação está trazendo para todos. Um segundo ponto de aquecimento é que a prática e dedicação nos tornam melhores. Eu quero situar dentro desse aquecimento que vocês pratiquem tudo aquilo que nós estamos ensinando e compartilhando. E eu sinto ainda a falta da comunicação interna, que vocês troquem conteúdo, troquem network, troquem informação. O terceiro aquecimento que eu gosto de dizer é que quando aplicamos a escutatória e absorvemos aprendizados, nós conseguimos também ser melhor. A nossa professora, a Polônia, vai falar muito sobre essa parte escutatória, mas eu quero já trazer esse ponto junto com vocês. E por último, é que a dedicação, prática e metodologia nos trazem eficiência. Então, se na nossa vida nós seguirmos esses 4 aprendizados, nós vamos conseguir ter evolução contínua, né? E para esse aquecimento, eu já trouxe uma dinâmica para vocês. Eu vou convidar algumas pessoas aqui para participar, para que a gente consiga construir e que nós colocamos na prática e provamos tudo aquilo que eu disse anteriormente. Então, eu queria que vocês aí erguessem a mão e falassem: Bruno, quero participar aqui rapidamente dessa dinâmica, 5 pessoas é o suficiente. Então, eu gostaria que 5 pessoas aí já falassem. Caso não fale, eu vou convocar vocês para participar de uma dinâmica rápida aqui, tá, pessoal? Leonardo Almeida, Júnior Rubi, Fabiano. Eu vou trazer 4 pessoas para esse nosso bate-papo, para essa nossa dinâmica, mas é importante que todo mundo construa, que todo mundo faça, todo mundo participe.
participe. Isso não é uma aposta, tá, pessoal? Não existe melhor, não existe pior. O que nós vamos mostrar nessa dinâmica é que metodologia, conceito, repetição, elas nos levam à evolução contínua de forma geral. Então, aqui dentro dessa dinâmica dos números, existe uma sequência de números, tá? Existe uma sequência numérica que começa do 1 e ela tem número final nessa relação. Então, o que eu quero que todos vocês façam aqui, tá? E a gente vai trazer o Leonardo, o Júnior, o Fabiano e o José para explicar qual que foi o seu alcance. Então eu quero que de forma ética e transparente, vocês procurem números na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou dar 1 minuto para vocês e vocês me falem que número vocês 4 conseguiram parar, tá? Então é uma dinâmica muito rápida para a gente falar de conceito e eu vou soltar o relógio, mas é importante que todos façam, que todos entendam a evolução. Então vamos repetir, vamos contar do 1 na sequência, procurar os números na sequência e ao final de 1 minuto vocês vão falar, Bruno, eu consegui o número 50, consegui até o número 45 ou consegui até o número 2. Então vamos lá, soltando o relógio, começando 1 minutinho para que vocês encontrem aí o maior número possível na sequência. Trinta segundos, pessoal. Terminamos. Então vamos lá, já pode abrir o microfone. Leonardo, até que número você conseguiu, Léo? Parei no 12. Júnior, até que número? 41, 42, 43, 44, 45. Você foi até o 45? Não, do 41 ao 45. Mas tem que começar do 1, então você fez 0, beleza? Já fiz 0. Beleza. Fabiano, conseguiu, Fabiano, quanto? Oi, Bruno. Eu consegui dar sequência do 19 ao 28. Eu fiz igual o amigo anterior. Eu fiz igual o Júnior. Eu escolhi uma sequência e foi. Perfeito. Então houve um erro na comunicação do seu líder. O Bruno Faustino acabou de errar. Esqueceu de falar para vocês que começava no 1. É isso que a gente vai aprender aqui também. Precisa começar no 1. Por um erro na comunicação, nós não conseguimos o objetivo. José? Bruno, eu encontrei até o 15. Até o 15. Fui do 1 ao 15. Beleza, então vamos repetir aqui, pessoal. Nós vamos repetir o mesmo exercício. A gente está falando que dedicação supre a falha técnica. Nós tivemos falha técnica no meio dessa dinâmica, então nós vamos repeti-la para que a gente aprenda que a dedicação vai nos ajudar dentro dos conceitos que a gente vai levar e vai aprender na vida, tá? Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, 1 minuto, a mesma atividade, começando do 1 e qual que é o número que você consegue alcançar o máximo possível na sequência. O relógio está rodando. Trinta segundos, pessoal. Foi, Leonardo, quantos números? 16. 16, tivemos progresso, muito bom. Júnior, quantos números? 9. Até o 9, tivemos progresso, muito bom. Fabiano? Até o 16. 16, muito bem, tivemos progresso. José Lucas? 22. 22, tivemos progresso. Então vamos lá, prática e dedicação nos trazem evolução.
Então o que eu quero trazer agora é que dedicação e escutatória nos tornam melhores, tá? Então agora eu quero levar para vocês o que eu tenho de aprendizado aqui dentro desse cenário, tá? A dinâmica é a mesma, os números são os mesmos e eu quero que vocês agora me escutem, tá? Não comece a dinâmica ainda, a gente vai fazer pela terceira vez e que vocês entendam que tem uma metodologia aqui. O número 1, ele vai começar na parte inferior esquerda e você vai começar a subir. O 2 vai estar acima, o 3 acima, depois o 4 recomeça no meio, o 5 no meio, o 6 na parte superior e assim sucessivamente. Então vamos lá, vou soltar o relógio de novo, então a gente vai aplicar a escutatória e vamos ver se vocês entenderam qual foi o recado que eu passei agora para vocês, se a gente consegue ter mais uma evolução. Bora lá! Trinta segundos. Oi, Leonardo, que sequência? 25. Júnior, 28, 28. 28, Fabiano, 20. José Lucas, 49. 49. Então vamos lá, estamos tendo progresso. Repetição, escutatória, prática está nos levando. Para finalizar, para não ficar muito chato, a gente vai finalizar essa metodologia. Se eu aplicar a dedicação, a escutatória e a prática, e junto disso colocar metodologia, que é o que a Fausa Educação está trazendo para vocês, o que será que vai acontecer com a dinâmica do dia a dia? Então aqui a gente está aplicando metodologia. Essas linhas aqui estão representando metodologias, estão representando direcionamento. Então agora vocês têm uma última atividade aqui para a gente ver o quanto a gente vai conseguir evoluir dentro da nossa atividade, para vocês entenderem que a gente precisa praticar dia a dia. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que está sendo desenvolvido, estudado e direcionado para vocês. Então pela última vez, podem iniciar mais um minuto. Trinta segundos. Zerou! Rapidamente, Léo, qual a sequência? 49. 49, Júnior. 49. 49, Fabiano. 48. José Lucas. 49. Muito bem, pessoal. Parabéns para todos. Espero que todos tenham feito. A dinâmica é exatamente essa. Esse é o recado. Essa é a lição que a gente quer trazer com vocês. Não adianta termos o melhor conteúdo dentro da Fausa Educação se nós não tivermos dedicação. Não adianta termos o melhor conteúdo dentro da Fausa Educação se nós não tivermos prática. Não adianta termos os melhores professores se a gente não aplicar o método. Então é essa lição, esse aquecimento que eu quis trazer para vocês aqui na aula de hoje, para que vocês exerçam tudo aquilo que a gente está fazendo, beleza? Dando continuação à aula, quero chamar vocês para vir junto de forma dinâmica. Estamos aqui presentes para sermos incomodados. Eu estou sentindo falta da busca de ajuda no dia a dia, entre vocês mesmos, procurando dúvidas, tirar dúvidas, por exemplo, como análise de SWOT ou qualquer outra coisa, que vocês se ajudem entre empresas, e é isso que eu quero deixar como lição. Vamos juntos nos ajudar e vamos juntos
junto construir esse nosso projeto e ao final dele conseguir entregar o melhor conteúdo que a gente consiga. Então hoje nós vamos começar aqui a nossa aula, agora vamos aqui o que realmente é o conteúdo. Nós vamos falar especificamente de orçamento, é um conteúdo 100% analítico, é um conteúdo que precisa de atenção e é um conteúdo que eu preciso exercitar muito, eu preciso ir à prática. Saindo daqui hoje amanhã, vocês já precisam começar os exercícios. Então orçamentos, para que eu uso, como eu uso, quando eu uso e como eu apresento. Esses são os 4 passos que eu preciso ter inicialmente para formatar um orçamento. Então, dentro da nossa realidade hoje, para que nós vamos usar o orçamento? As nossas aulas, elas começaram em novembro justamente para construirmos o planejamento estratégico. Então, nós vamos usar o orçamento na construção que nós vamos começar a fazer hoje justamente para compor o planejamento estratégico da empresa de vocês ou um projeto que vocês queiram construir na vida de vocês, que seja um sonho, tá? Então, o orçamento ele anda completamente em paralelo com o planejamento estratégico e não tem como eu falar de orçamento sem falar de planejamento, tá? E como que eu uso, né? Então eu vou usar o orçamento a partir de um objetivo estratégico, né? Qual é um objetivo estratégico que eu tenho dentro do meu setor ou que eu tenho dentro da minha empresa para que eu consiga construir? Então mais na frente nós vamos construir junto aqui um objetivo, vamos ter estudo de caso e eu vou mostrar para você na prática como nós vamos exercer, mas você já faça uma reflexão, como que eu vou usar esse orçamento e como eu vou usar a partir de qual objetivo estratégico. Tá? E quando eu passo a utilizar esse orçamento, né? Então eu passo a utilizá-lo também na aprovação de projetos estratégicos dentro da companhia. E como que eu apresento? Então nós temos que apresentar, construindo de forma clara um business plan ou plano de negócio. Então todo e qualquer projeto que vocês vão apresentar na empresa de vocês precisa ter um ROI, ter um retorno para o investimento, precisa ter uma tangibilização. Nós precisamos palpar esse projeto. Assim como nós vamos vender consultoria para os nossos clientes em um determinado momento, a gente precisa fazer um diagnóstico situacional, entender quais são as melhores práticas de mercado e tangibilizar esse projeto para os nossos clientes, tá? Então o nosso objetivo aqui hoje é ensinar vocês a tangibilizar todo e qualquer projeto para que vocês consigam a aprovação da diretoria ou que vocês consigam montar o orçamento na vida de vocês em qualquer coisa que vocês queiram, tá? E se eu estou falando de orçamento e eu tenho que falar de planejamento estratégico em paralelo, a gente tem que ter ferramentas para dar direcionamento a esse nosso projeto, tá? Então eu trouxe aqui as 3 principais ferramentas para vocês de planejamento estratégico. A gente está falando aqui da análise de SWOT e está falando da matriz, que o Everton explicou na aula passada um pouco sobre isso, até enviou um material sobre isso, e eu estou trazendo também o triângulo estratégico. Hoje nós vamos trabalhar muito dentro do triângulo estratégico, que é o conceito mais simplificado que existe dentro de planejamento estratégico no meu ponto de vista. Então a gente começa um pouco do mais básico, depois a gente vai evoluindo. Então sobre ferramentas aqui, o Simões perguntou no começo da aula, levantou a mão para tirar alguma dúvida, quer exercer alguma coisa aqui sobre essa ferramenta, Simões ou qualquer pessoa, quer falar algo nesse sentido? Nessa parte aqui do SWOT, né? Análise de SWOT, isso mesmo. Isso aí está voltado para a empresa como um todo, né? Ou pode ser feito também por setor? O ideal na formatação da análise de SWOT é que a gente tenha complementar todos os setores da empresa. Então, o que eu direciono? Dentro da sua posição e do seu entendimento da empresa como um todo, construa para a empresa. Mas quem não tem domínio sobre todas as áreas, pode construir só do seu setor. Por exemplo, o que nós fazemos junto dos nossos clientes? Nós elaboramos líderes por setor ou gerentes por setor e cada um faz da sua determinada área. Mas quando a pessoa tem um domínio geral como você, Simões, pode fazer da empresa como um todo, tá? Ok. Beleza, então vamos lá. Falando sobre triângulo estratégico, né? Que é uma ferramenta que parece ser simples, porém se eu não responder as perguntas da maneira adequada, eu não consigo evoluir com o meu projeto. Eu não consigo evoluir com o meu planejamento estratégico, logo eu não consigo evoluir com o meu plano orçamentário. Então o que é o triângulo estratégico? Nada mais é do que compor propósito, capacidade e o ambiente. O que seria propósito? Propósito é aquilo que queremos ser. Por exemplo, tem uma distribuidora, faturo 10 milhões por mês, mas eu quero passar a faturar no ano que vem 13 milhões por mês e quero ter um crescimento de 30%. E a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: eu tenho capacidade para atingir tal propósito, né? O que eu exatamente sei fazer? E também tem que analisar o meu ambiente, o que eu consigo fazer. Então aqui a gente vai dar um direcionamento de como nós vamos construir o nosso planejamento estratégico e nós já vamos começar a construir aqui um estudo de caso junto com vocês.
Dentro da conceituação, que o Everton falou muito na semana passada, nós trazemos para a aula de hoje também, nós temos 3 pilares dentro de planejamento estratégico, tá? Que é a estratégia, a tática e o operacional. Estratégia nada mais é do que eu quero ser ou o que eu quero fazer. E tática é como fazer. E operacional é justamente a ação. Então, dentro de uns passos de planejamento estratégico, nós vamos complementar aqui hoje um estudo de caso ou vamos iniciá-los, eu preciso passar por 6 passos. O que eu quero ser, como eu vou fazer, quais as competências que eu preciso, qual que é o meu modelo de operação, quando eu vou conseguir fazer isso, quanto isso custa. Então isso a gente traz num ponto de dinâmica. Então eu vou abrir um Word aqui com vocês e vou começar a escrever o que vocês precisam fazer na empresa de vocês. Então vamos lá, os 6 passos para o meu planejamento. Então eu vou responder rapidamente o que eu quero me tornar um operador logístico. Então, dentro do conceito que eu estou trazendo para vocês, nós vamos estudar como transformar um atacadista distribuidor em operador logístico ou como transformar um transportador em operador logístico. Então, dentro da minha proposta, o que eu quero ser para o ano de 2025. Então, eu quero ensinar vocês a se transformarem em um operador logístico, a ter o conceito de operação logística de forma geral, tá, pessoal? Isso daqui, muita gente, inclusive, vai conseguir trazer para a prática, tá? E vocês podem estar escrevendo também o projeto de vocês. Como que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? É como eu vou me tornar. Como eu vou me tornar um operador logístico? Então, vamos lá. Parece ser simples, mas a gente precisa fazer a construção. Eu vou me tornar um operador logístico estudando as melhores práticas de mercado, entendendo a precificação, analisando as oportunidades e também buscando ajuda de empresas especializadas. Então, na prática, é esse conceito mesmo que a gente vai utilizar dentro da nossa dinâmica. O terceiro passo é quais são as competências. Quais são as competências que eu preciso ter? Precificação adequada, sistemas suficientes para suportar tal operação e um regime tributário adequado. O quarto passo, qual que é o meu modelo de operação? O modelo de operação é justamente as cadeiras, né? Quais cadeiras eu preciso ter dentro da minha empresa para conseguir construir o meu operador logístico, tá? Então eu preciso ter um gerente logístico com entendimento nas áreas e um comercial especializado. Então aqui a gente está construindo mesmo, junto com vocês aqui a 4 mãos, o que a gente precisa fazer para conseguir ter o nosso operador logístico. Aqui entra na ordem de priorização, que é quando eu vou fazer isso e quando eu vou fazer isso. Aí a gente pode estipular junto com a diretoria, mas a gente pode colocar isso para o final do ano que vem, então final do segundo semestre de 2025. Então esse é o nosso objetivo junto com vocês, é que vocês consigam transformar todas as operações em operadores logísticos. Esse é o nosso intuito, é transformar uma DRE de logística, um resultado logístico que não seja só financeiro, em decrescente da venda de produto, ou da venda de frete, ou da venda de transporte. E por último, e não menos importante, é o quanto isso custa, tá? Dentro desse nosso cenário e dentro desse nosso modelo, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Quanto que custa essa nossa operação? Então agora nós vamos precificar. Eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso, para que a gente consiga construir junto, entenda a modelação de negócio e que a gente avance junto dentro desse cenário, que vocês repliquem em 100% na empresa de vocês. Então bora lá. Então quanto custa a minha operação atual, tá? Então para a gente formatar o quanto custa a minha operação atual, para que eu consiga fazer um planejamento de projeção para um operador logístico ou para que eu consiga projetar um faturamento futuro, eu preciso realizar um diagnóstico situacional na nossa empresa. Então é extremamente necessário entender como formata a minha operação hoje, do que ela é composta, como eu estou relacionado a pessoas e como eu estou relacionado a sistemas, tá? Então tudo aquilo que eu falo de operações e cadeia de suprimentos, eu sempre preciso olhar e analisar para a parte de infraestrutura, pessoas e sistemas, tá? Então nós preparamos para vocês uma planilha para compartilhar no grupo, para que vocês consigam fazer o diagnóstico situacional de toda e qualquer empresa. Então eu vou passar para vocês aqui rapidamente qual é o conceito utilizado e vocês preenchem para que a gente consiga construir esse PGP, esse plano de gestão de projetos aqui junto com vocês. Então nós temos um checklist que ele fala mais de processo nesse primeiro momento, tanto a parte de recebimento, quanto a parte de movimentação e armazenagem e a parte de expedição. Então vocês vão preencher se vocês têm esses conceitos dentro da empresa de vocês, e todos os conceitos aqui descritos são extremamente importantes para que a gente consiga construir a evolução da empresa, seja na evolução de faturamento ou seja na construção de um operador logístico, mudando o nosso modelo de operação
operação. E a gente entra também na parte de transportes e vamos às observações. Então aqui é um checklist sobre processo. Se vocês não entendem o que é um conceito que aqui está descrito, quando vocês forem preencher amanhã, isso aqui em coisa de 15, 20 minutos vocês preenchem. Quem tiver dúvida, me chama no particular e nós vamos fazer um fórum para explicar todo e qualquer conceito. Mas como estamos só com gestores aqui, eu tenho certeza que todos vocês vão entender dessa conceituação. Dentro dessa planilha também, vocês precisam preencher os dados do centro de distribuição, tá? Então, com o mínimo de 3 meses, é preciso que vocês pontuem qual foi o recebimento nos últimos 3 meses, expedição, faturamento, custo do CD se vocês tiverem. Se não tiver, coloca em observação. Olha se vocês têm custo de avaria, corte de mercadoria, ajuste de estoque, para que a gente consiga tangibilizar e monte um projeto em cima disso. Nós temos também a aba aqui sobre transportes. Nos últimos 3 meses, vocês vão falar quantas entregas foram feitas na empresa de vocês, qual que é o faturamento, qual que é o custo de transporte, se houve devolução, qual que é o valor dessa devolução, é entrega. Nós temos a parte de tangibilizar as pessoas que aqui estão na empresa de vocês, tá? Para saber se a gente tem a capacidade, tem as cadeiras adequadas para formatar uma operação logística ou para a gente formatar uma evolução e um crescimento do processo. Aqui está dentro de uma descrição padrão a nível Brasil. Se vocês quiserem adicionar um novo campo, fiquem à vontade. E nós temos também a parte de pessoas relacionadas a transporte, tá? Tanto quantos motoristas eu tenho, ajudantes, analistas, coordenadores, se eu tenho gerente desse projeto e a quantificação de caminhões dentro da empresa. Então aqui, todo mundo em específico, ao final do nosso treinamento, todo mundo tem que estar com o projeto 100% montado para apresentar na aula de vocês. Pode falar, Matheus. O Severino perguntou aqui se esses dados precisam ser real ou pode ser números fictícios. O ideal, Matheus, é que esses números eles sejam reais para montar um projeto dentro da empresa de vocês. Porém, se não puder acessar esses dados, que pode ser o caso de alguns, eu passo os dados fictícios, tá? Então eu construo e eu vou direcionar para quê? Porque eu vou pegar um cliente específico, tem compartilhamento de dados, ele já fez a aprovação e a gente vai construir um plano real e a gente vai ter a apresentação real. Isso daqui vai ser o TCC de vocês. No final do projeto, a partir das ferramentas que o Everton já direcionou semana passada, junto com essa aula, todo mundo precisa apresentar um plano de negócio e mostrar o que isso vai dar de resultado. Então, quanto mais real isso for, melhor vai ser, tá, Severino? Então tá aqui, pessoal, essa planilha vai ser compartilhada com vocês. É um dos materiais que a gente vai ter hoje. É uma aula bem analítica, como eu disse, tá? Então nós vamos falar muito de números e de construção. Então aqui a gente apresentou o que a gente precisa levantar relacionado a diagnóstico. Bruno, a Melina perguntou se o pessoal da JSB pode fazer em grupo. Pode, não só pode, vai ter extremamente importante, porque a gente tem pessoas de vários setores. Tem o Félix de operações, a Melina de pessoas, o Henrique da parte de sistemas de informação. Então é extremamente importante fazer sim. Se tiver mais de uma pessoa na empresa, pode fazer em grupo, tá? Então a gente compartilhou aqui com vocês a parte de orçamento de operações, diagnóstico situacional, como nós vamos construir para tangibilizar esse projeto. Então é uma aula muito para direcionamento mesmo. E nós temos também a fase de entender o quanto custa a minha operação, né? Então nós preparamos uma nova planilha para vocês para entenderem custos, quanto que custa a parte de locação, quanto que custa a parte de mão de obra e quanto que custa também a parte relacionada a sistemas. Então vou compartilhar mais uma planilha, a gente está fazendo as planilhas padrões, tá, pessoal? Para que vocês consigam realmente fazer essa relação. Então aqui a gente tem uma planilha para fazer precificação. Lidiane, pode falar? Levantou a mão? Oi, Bruno. Eu não ouvi muito bem porque cortou aqui o meu sinal, tá um pouco ruim. No caso aqui nós, né, da Delivery, a gente é uma turma expressiva. Nós somos 6 pessoas participando, por conta da LGPD. Nesse caso, a gente poderia fazer com dados fictícios ou que vai informar esses dados? Ô, Lidiane, esses dados eles são 100% específicos de vocês. Então vocês podem construir o projeto 100% interno e eu vou participar da validação internamente com vocês. Nada vai ser compartilhado aqui no grupo. A única coisa que vai ser compartilhada aqui com vocês é o estudo de caso que eu já estou construindo, tá? Então vocês não são obrigados a compartilharem aqui conosco, isso não vai acontecer. É só o nosso estudo de caso mesmo. Então fica tranquila quanto a isso. Se vocês não conseguirem acessar os dados aqui, vocês ficam 100% à vontade para fazer com dados fictícios que eu vou direcionar para vocês, ok? Tá. Então eu também preciso entender o quanto custa a minha operação, tá? Então eu preciso ter um relatório do financeiro para entender todo o investimento que a empresa já fez ou vai fazer para conseguir relacionar o nosso orçamento para construir esse operador logístico. Então nós dividimos aqui em 5 abas, tá? Onde a gente tem que relacionar o CAPEX. O que é o CAPEX? É todo o investimento que eu faço na compra de infraestrutura ou na compra de equipamento ou na compra de sistemas, tá? Então a gente tem aqui um pouco mais de 50 linhas, onde tudo que é preciso para ter um operador logístico já está dentro dessa planilha. E essa planilha vai ser
100% compartilhada com vocês. Eu tenho a relação também de ter que levantar qual que é o custo de locação. O que é o meu custo de locação? É tudo aquilo que eu gasto com dinheiro alocado mesmo em aluguel. Aluguel de centro de distribuição, custo de condomínio, custo do seguro, IPTU, internet, água, esgoto, telefone, CFTV. Então tudo que é serviço, tudo aquilo que existe locação, vocês vão preencher dentro dessa base, dentro dessa planilha. Vamos levantar também o custo de mão de obra, qual que é o custo de mão de obra na empresa, por tipo e por função. Podem quebrar isso daqui. O que seria o tipo? Seria se é mão de obra operacional ou se é mão de obra administrativa. Qual que é a quantidade de colaborador que existe na empresa e qual que é o valor que vocês pagam para esses colaboradores, para que a gente consiga entender qual que é o custo de mão de obra. Vocês vão levantar qual que é o custo frete atual que vocês têm de forma geral, para que então a gente consiga compor o OPEX 2025. O que é o OPEX? OPEX é tudo aquilo que eu vou ter de gasto ao longo do processo. Então, o custo de aquisição de equipamento ou aquisição de sistemas, ele compõe o OPEX porque tem um dinheiro imobilizado. Tudo aquilo que eu tenho de custo de mão de obra e custo de locação também vai compor para que a gente chegue no preço final. No final desse nosso projeto, nós vamos conseguir precificar a nossa operação. Entender quanto que custa um pallet armazenado, entender o quanto que custa a movimentação de um item, quanto que custa a separação do pedido, quanto custa uma entrega, qual que é o meu custo efetivo para então precificar e tornar a minha operação o mais rentável possível. O que a gente consegue fazer muito para atacadista distribuidor, por exemplo, é mostrar para a diretoria e para o comercial compras como definitivamente talvez eles estejam comprando errado também. Então a indústria vai lá, faz uma promoção de um produto de valor agregado baixo, eu estou com muitos dias de estoque, então esse nosso trabalho vai mostrar para a nossa diretoria que nem sempre comprar muito é comprar bem, porque cada produto custa ficar dentro de casa. Então vocês sabem como isso funciona. Vamos mostrar o quanto que isso consome da margem também, de forma geral. Por último, e não menos importante, dentro das nossas planilhas, nós temos a composição do Business Plan, que vai ser a finalização de um todos, tá? Então, a partir daqueles custos operacionais que nós levantamos de forma geral, nós vamos definir, a partir dos custos gerais aplicados dentro da planilha, quais vão ser as faixas de cobrança. Então, como eu disse, né? Ao final desse nosso cenário, dentro já da próxima aula, nós vamos conseguir compor em 100% como que vai ser o nosso custo. Quanto custa para receber um pallet? Quanto custa para armazenar outro pallet? Qual que é o valor de expedição de um pedido, quanto custa um item expedido, quanto custa o transporte de um pallet ou um transporte de uma gôndola e assim sucessivamente. Então esse nosso projeto inicial dentro da nossa aula é conseguir preencher todos esses dados, que seja o mais real possível, e quem não conseguir compartilha com a gente para que a gente monte e faça esse projeto o mais efetivo e o mais real possível, tá pessoal? Então é uma aula bem analítica, bem de construção de dados mesmo que a gente tinha com vocês hoje, para que a gente consiga fazer dentro da próxima a nossa composição de orçamentos e que a gente consiga evoluir e que a gente consiga construir e tenha entregáveis para a empresa, tá pessoal? Então essa é a nossa finalização. Se vocês têm algumas dúvidas aí, podem estar direcionando para mim, para a gente, para que a gente tire as dúvidas de vocês e que vocês consigam compor todas essas planilhas, né? Como eu disse, é um modelo bem prático que nós vamos entrar na operação com vocês e vai construir um projeto até o final. A gente tem o intuito e a negociação com o diretor de vocês de ter momentos 100% específico com vocês para a empresa de vocês. Então a partir dessa semana já, estamos disponibilizando a agenda para tirar as dúvidas e começar a consolidação do projeto. Então é isso, pessoal. Para hoje é isso. Tá aqui tudo aquilo que a gente precisa compor, todo o levantamento de dados para que a gente execute o orçamento de operações e deixar aberto para que vocês tirem suas dúvidas. Acredito, Bruno, que as dúvidas vão aparecer à medida que a gente for preenchendo essas planilhas. Beleza, Júnior. Combinado. Mais alguém? Bruno, Gabriel aqui da JSB. Você mostrou aí diversas planilhas, né, que vão ajudar a gente a fazer todo o cálculo do custo pro projeto que a gente vai criar. E você colocou como exemplo essa questão do operador logístico. Mas, assim, dentro da nossa criatividade, a gente pode criar um projeto com outra temática, né? Exemplo, vou mudar o meu modelo de separação. Hoje eu utilizo o modelo X, vou mudar para o modelo Y para ter uma diminuição de custo. A gente pode fazer dessa forma ou realmente você prefere que a gente siga simulando como se fosse operador logístico? Não, pode ficar à vontade para usar a imaginação de vocês. A intenção é essa. A intenção é ir para a prática, tá, Gabriel? Nós precisamos resolver problemas dentro da empresa de vocês. Então, se existe um projeto
real de implementação ou uma vontade de um gestor de levar um projeto à frente para a diretoria, esse é o momento. Então pode usar a imaginação e especificar 100% do projeto do jeito que vocês querem. Por que que eu trouxe até aqui a composição de um operador logístico? Porque 90% das empresas que aqui estão tem esse intuito, tem esse sonho. O mercado atual está mudando muito. A indústria ela está acabando com os intermediadores, né? Então a gente tem várias operações se transformando em operador logístico, o primeiro ponto, para ter um faturamento relacionado a serviço. O segundo ponto é que as empresas precisam começar a entender e enxergar o quanto custa a movimentação de todo item, para então também entender qual que é a margem por item, qual que é o lucro por item, porque existem muitos itens dentro das empresas que acabam consumindo a margem final. Então esse é o nosso intuito, tá? Então assim, a gente rodou um bate-papo com os diretores, rodou um bate-papo com as empresas que aqui estão, e eles levantaram essa necessidade. Porém, se a JSB quiser um projeto novo, nós vamos dedicar nesse projeto de forma bem sigilosa junto com vocês nesse novo projeto. Show de bola. Obrigado, viu, Bruno? Por nada. Bruno, o Leandro Rocha perguntou se tem que trazer todas as planilhas para a próxima aula. Não precisa ter todas as planilhas para a próxima aula, tá, Leandro? Mas é preciso que vocês componham essa planilha para vocês entenderem o comportamento desse projeto, e na hora de consolidar as planilhas que a gente for fazer os processos de consolidação, eu especificamente junto com os professores vamos sentar de forma sigilosa também e vai analisar o que vocês estão compondo para ajudar vocês, tá? Para a próxima aula, as planilhas já estão prontas, estão comigo. Nós vamos usar o estudo de caso para mostrar para vocês como que a gente chega em tal precificação ou como a gente chega na consolidação desse projeto inicial. É uma aula curta, só que com bastante informação e com a necessidade de levar para a prática. Se não levarmos para a prática tudo aquilo que o Everton aplicou na semana passada, e não levarmos para a prática isso que estamos aplicando hoje, vocês vão se perder ao longo do caminho. É por isso que nós selecionamos aulas mais curtas dentro desse nosso modelo, que a gente vá para a prática e consiga consolidar o projeto. Nós não queremos ser só teoria, tá, pessoal? Longe disso. Nós precisamos executar projetos dentro das instituições. Esse é o nosso objetivo. Perfeito, pessoal. Então tá ok. Vamos nessa, já vou compartilhar a planilha com todos vocês. Vocês vão preenchendo os dados e vão tirando as dúvidas aí ao longo da semana. Agradeço todo mundo mais uma vez. Vamos para cima. Arriba!